Nossos ídolos ainda são os mesmos. Mudemos, então. Quando Nelson Piquet saiu do carro para socar Eliseu Salazar na Alemanha em 1982, achamos o máximo. Ele merece mesmo, onde já se viu fechar nosso piloto desse jeito? Quando Nelson Piquet foi desclassificado do GP do Brasil semanas depois de vencer em Jacarepaguá no mesmo ano, porque seu carro carregava um tanque de água que era esvaziado durante a corrida, depois da pesagem oficial, achamos uma injustiça. Qual o problema de dar uma dribladinha marota no regulamento? Quando Nelson Piquet bateu o carro em Imola em 1987 e ficou sem enxergar direito, perdeu a noção de profundidade e escondeu isso dos médicos e da equipe, colocando todos que corriam com ele em risco, achamos aquilo um exemplo de dissimulação dos mais aceitáveis. Afinal, acabou ganhando o campeonato. Quando Nelson Piquet chamou Nigel Mansell de idiota veloz e disse que ele não tinha só a mulher mais feia do mundo, mas também a segunda, porque teria um busto dela no jardim, achamos aquilo muito engraçado e gargalhamos. Quando Nelson Piquet insinuou que Ayrton Senna era homossexual, dizendo que a imprensa deveria perguntar a ele por que o rival não gostava de mulher, achamos aquilo picante e midiático, e alimentamos a história por anos. Quando Nelson Piquet mandou colocarem paralamas sobre as rodas do carro de seu filho para descaracterizá-lo e permitir que ele fizesse testes num ano em que treinos privados eram proibidos na Fórmula 3 brasileira, achamos que os outros estavam chorando à toa e elogiamos sua esperteza e sagacidade. Quando Nelson Piquet deu uma entrevista ao lado de Mansell depois da gravação de um comercial para a Ford numa pista gaúcha e disse que se achava melhor que Senna porque estava vivo e o outro morto, achamos aquilo um pouco exagerado, piada de mau gosto talvez, mas puxa, é o Piquet, ele sempre foi assim. Quando Nelson Piquet resolveu revelar um ano depois do acontecido que seu filho bateu o carro de propósito em Singapura para não ser mandado embora da Renault e a Renault o mandou embora mesmo assim, não perguntamos a ele por que não botou a boca no trombone na hora. Não questionamos se exporia o escândalo se o seu filho tivesse ficado na equipe. E tratamos pai e filho como vítimas de personagens insidiosos do paddock. Quando Nelson Piquet foi convidado para a primeira transmissão da volta da Fórmula 1 à Band e referiu-se à emissora que deteve os direitos de TV nos 40 anos anteriores como Globo Lixo, no melhor estilo bolsonarista de se expressar, as pessoas no estúdio riram e os seguidores do presidente tiveram orgasmos nas redes sociais. Ah, as molecagens do Piquet. Depois Piquet abraçou Bolsonaro e o velho da van. Dirigiu o Rolls-Royce presidencial no infame 7 de setembro do ano passado, dia em que o indigitado percorreu o país declarando sem nenhum constrangimento suas intenções golpistas. Deu entrevistas aos mais desprezíveis entrevistadores possíveis, entre eles um dos filhos do presidente. A ele prometeu deixar o país se a esquerda voltasse ao poder, que seja cobrado. Então sua filha começou a namorar Max Verstappen, que no ano passado se transformou no maior rival de Lewis Hamilton, o único piloto negro da história da Fórmula 1, chamado de patrão por fãs brasileiros. Então Verstappen ganhou o título do ano passado e o filho de Piquet, cunhado de Verstappen, colocou no ar um vídeo no Instagram vestindo uma camiseta na qual se lia a elegante frase "Patrão a meus ovos", para comemorar a conquista de Max e debochar de Hamilton. Então Piquet deu mais uma entrevista no fim do ano passado e se referiu a Hamilton várias vezes como o Neguinho e chamou Keke Rosberg, campeão de 1982 de bosta, e falou que o filho dele só ganhou o campeonato de 2016 porque o Neguinho devia estar dando muito cu naquele ano. Nossos ídolos ainda são os mesmos, cantou Elis Regina divinamente na letra de Belchior.
O verso permite uma leitura sutilmente diferente se, por mesmos, entendermos que não nos referimos a uma lista de pessoas que nossos pais também idolatraram. E essa lista atravessa o tempo, e continuamos a idolatrar essas mesmas pessoas. Alguns sempre foram assim, grosseiros, espertalhões, velhacos, homofóbicos, racistas, e nesse sentido sempre foram os mesmos. Mesmo, nunca mudaram, e ainda assim insistimos em idolatrá-los, em perdoar seus deslizes, sua canalice, sua abjeção, suas ofensas, seu comportamento, seus atos vis. Resistimos em admitir que idolatramos pessoas que jamais deveriam merecer nossa admiração, nem a de ninguém. Piquet sempre foi isso aí. Errados somos nós que para ele batemos palmas por tanto tempo sabendo quem ele é. E a cada aplauso reforçamos tudo aquilo que representa e defende, e por isso somos cúmplices históricos de sua ignomínia. Que aceitemos nossos erros e saibamos mudar, algo que pelo visto Piquet não soube. Ao contrário, só piorou.